do tipo inteiro. Bom, em Java, então é sempre conceito orientado, pois é, mas nem toda linguagem objeto, tem esse a conceito. estrutura Bom, do tipo comando inteiro em for. C. E aí, gente, tudo certo? Vamos continuar aqui a nossa aula de C. Hoje nós vamos analisar aqui o nosso primeiro programa. Na realidade, a intenção aqui não é fazer nada sofisticado, fazer um programa muito simples, mas aonde nós vamos ter vários conceitos, vários aspectos da linguagem C. Tá? Na aula passada a gente só viu o ambiente, nós criamos um projeto aí de um jeito mais simples possível para que facilitasse a nossa vida, mas hoje não, nós vamos entender como é que você cria realmente o projeto, como é que você joga isso daí para uma área chamada de workspace, onde você vai deixar todos os seus projetos ali, tudo bonitinho num lugar só, não espalhado. Tá? Então a gente vai entender esse processo. Nós vamos digitar o código, entender cada linha do código, a importância de alguns aspectos da linguagem. Porque a linguagem em si ela tem algumas características que vão ser comuns para sempre. Então a gente tem que entender essas características para que a gente tenha uma assertividade maior na criação de programas. Nós vamos também entender como rodar o programa, aprender com os erros e depois a gente conseguir efetivamente fazer com que esse programa funcione, certo? Então vamos começar. Bom, meu primeiro programa, o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos usar um programa simples para explicar tanto o processo de criação de um projeto quanto as pequenas características da linguagem em C. Isso é muito importante, como eu já falei anteriormente, mas é muito importante você entender esses pontos, porque a maioria dos erros, principalmente que os alunos iniciantes têm, não é necessariamente lógica, não é necessariamente o algoritmo em si, e sim entender como funciona o programa, certo? E, logicamente, mesmo quem já é avançado, quem trabalha com isso, vai cometer alguns erros conforme vai escrevendo o programa e vai corrigindo, né? Isso é natural do ser humano. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é criar esse projeto. Quando eu crio um projeto no meu workspace, vamos colocar assim, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma pasta num lugar específico e, a partir daí, eu vou ter que criar todos os arquivos do meu programa. Conforme a linguagem que você vai utilizar, não é o nosso caso aqui, essa pasta tem que ter uma estrutura e tudo mais. Por exemplo, se você for trabalhar com Node Express, tem uma estrutura específica que você tem que ter para você poder trabalhar ali, certo? No caso da linguagem C, isso não existe. Então, é muito mais fácil você criar o projeto. Mas, geralmente, você tem alguns scripts que automatizam isso aí para você conforme a linguagem, tá ok? No nosso caso, não existe uma estrutura para você fazer os programas em C, principalmente quando você está começando, que você vai simplesmente criar um arquivo, digitar um programa e rodar ele, certo? Então nós vamos agora pro VS Code e vamos fazer isso lá. Bom, gente, essa aqui é a cara do VS Code, né? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui no meu workspace aqui uma nova pasta, tá? Um novo projeto. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui arquivo, adicionar pasta ao workspace. Então você vem aqui e aqui você cria suas pastas aqui, né? Vamos criar aqui meu primeiro programa, né? Meu primeiro programa. De uma maneira bem simples aqui. Vou clicar aqui vou abrir aqui o meu primeiro programa, vou clicar no adicionar. Você confia? Sim. Pronto, já tenho aqui o meu primeiro programa. Eu já tinha uma outra pasta aqui, que está se mantendo lá, porque eu estou trabalhando com Workspace, mas o meu projeto é esse aqui. Então aqui dentro eu vou fazer o que eu precisar, tá ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar aqui agora os meus arquivos, né? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado programa.c. Você pode dar o nome que você quiser na realidade, né? Feito isso, olha o que ele já fez. Ele entendeu que isso aqui é um arquivo
em C, tá vendo? Tem um íconezinho aqui. E aqui ele abre esse arquivo para você trabalhar. Então agora nós vamos começar a parte de digitação do código. Na digitação do código, a gente vai ter um passo a passo aqui para entender os aspectos da linguagem C. A linguagem C ela é inteira baseada em funções, então tudo em C, em termos de código, vão ser funções, certo? E você tem uma função que é aquela que determina por onde o programa começa a executar. Toda função ela tem um bloco de código, ou seja, ela tem uma indicação de onde começa, de onde termina, e tudo que tiver dentro desse começa e termina, que a gente já vai ver daqui a pouco, ele é executado quando essa função é chamada. Sendo que uma função ela tem um nome especial, no caso é o main, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa função ela determina por onde seu programa começa a executar. A linguagem C também ela tem algumas características que são a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então, os comandos em C são sempre digitados em minúsculas. E se você digitar a mesma coisa, diferenciando maiúscula e minúscula, para a linguagem C é completamente diferente. Então, isso daí você deve evitar para não gerar confusão para você mesmo. Porque você imagina que você tenha duas coisas diferentes com o mesmo nome, diferenciando maiúscula e minúscula. Você vai ficar louco, você não vai... Chega uma hora você não consegue saber mais o que é um e o que é o outro, porque vai confundir. Então o ideal é que a gente sempre trabalha com tudo em minúsculas, certo? Outro aspecto também da linguagem C é que todo final de linha eu tenho que ter um ponto e vírgula, mas a gente tem que entender que final de linha, isso quer dizer que é o final do comando. Entendeu? De repente o comando você pode digitar ele em mais de uma linha física do editor, mas internamente ele considera aquilo como uma linha lógica só. Então a gente tem essas características e que isso daí faz com que de vez em quando a gente erre, né? A digitação do código. Existe também uma estrutura, mas eu prefiro mostrar agora para você no Visual Code. Bom, vamos começar então. O Visual Code ele ajuda bastante na criação de códigos, porque ele vai te ajudar em alguns aspectos com pedaços de código que ele pode digitar para você. Tá? Isso é extremamente importante. Então vamos lá. Se eu digitar aqui esse main, isso quer dizer que eu estou querendo criar o arquivo main, ele vai te dar aí uma colher de chá. Só você dar um tempinho, ele vai fazer isso, tá? Dependendo de como é que está seu computador, pode demorar um pouquinho. Só que eu não vou querer usar isso aqui não. Eu vou querer digitar o código todo e aí a gente vai conversando com ele. E mostrando a estrutura e tudo mais, eu acho que fica legal. Primeira coisa que eu tenho que ter no meu programa são os includes. O que são os includes? Os includes são inclusões de bibliotecas que fazem a linguagem C ser poderosa, certo? Se a gente voltar no tempo e ver um pouquinho a história da linguagem C, você vai ver que ela não tinha uma padronização no começo, então isso daí era um caos você desenvolver sistemas em C. Mas aí um dia resolveram padronizar e criaram o ANSI C. Então o ANSI C ele tem que ter determinadas bibliotecas para que ele tenha determinadas funções padrão para que tudo possa funcionar. E uma dessas funções é a Standard I/O. Então o que eu vou fazer? Eu uso o comando include para indicar, olha, aqui eu vou incluir uma biblioteca. Então aqui ó, include, e aí eu vou digitar aqui ó, std io. Opa, estou digitando errado aqui, né? stdio.h, certo? Bom, tá aqui. Então essa é a primeira coisa do meu programa. Não se esqueça de sempre que você estiver digitando, lógico, não linha a linha, mas aqui eu só vou demonstrar aqui agora, porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo de fazer isso, e se acontece alguma coisa você pode perder o código. Não se esqueça sempre de gravar.
E como é que eu sei que eu ainda não gravei determinado arquivo? Olha só, aqui ó, você pode ver que tem uma bolinha branca. Isso quer dizer que esse arquivo não foi salvo ainda. Então, para salvar, o que você faz? Arquivo. Clique em salvar, ou então aqui ó, tem um atalho, Ctrl S. O Ctrl S, ele permite que você salve da mesma maneira sem ter que ficar clicando aqui no mouse, tá? Vamos fazer por aqui primeiro. Tá aí, salvei, ele está salvo, ó, a bolinha branca já sumiu. Legal, vamos continuar o nosso programa aqui. Eu vou vir aqui, vou criar a função main mais simples possível. Int main, vou abrir chaves e vou fazer isso aqui, ó, printf. Olá, mundo. Ponto e vírgula. Então aqui a gente começa a ver uma estrutura do meu programa em C. Vão vir primeiro os includes, e nesses includes são as bibliotecas. A standard I/O, por exemplo, por que ela é necessária? Porque eu estou usando uma função chamada printf aqui, que está dentro de standard I/O. Tá? Alguém teve que desenvolver esse código aqui, e a gente simplesmente usa. Isso aqui é padronizado, então não tem problema. Se o compilador C que você está usando é ANSI C, ele vai ter isso aqui. Tá? Aí você tem aqui a função main, que é por onde o seu programa começa a funcionar. Não sei se você lembra da aula passada, o main tinha um monte de coisa a mais aqui, que por enquanto não precisa, mas a gente vai entender para que serve tudo aqui no momento certo. Eu tenho aqui o int main, quer dizer que essa função main tem que devolver um número inteiro. A gente também vai entender isso quando a gente for ver funções. Por enquanto vamos fazer assim, ó, é assim porque é assim. Tá? Só que se você tem um int aqui, você tem que ter um comando a mais aqui, que é o return 0, quer dizer que ocorreu tudo bem. Uma outra coisa também da linguagem C é que toda função vai ter um bloco de código. Como é que eu determino um bloco de código? Eu tenho o abre chaves e o fecha chaves. Então o que está entre o abre chaves e o fecha chaves é o código que pertence à função, no caso aqui, main. Certo? Isso é só em função? Não, nós vamos aprender vários comandos que a gente cria bloco de código também. Tá? Sempre que eu tiver uma linha de código, eu não posso esquecer de terminar com ponto e vírgula. Tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa, pode ver que printf está com tudo em minúscula. Tá? Então é o seguinte, nós vamos criar alguns erros aqui, para vocês interpretarem aí, entenderem como que funciona isso daí. Primeiro eu vou salvar, então Ctrl S, salvei. Agora eu vou executar esse programa. Ó, venho aqui no play, vou dar o play. Ele está compilando. E olha aqui o que ele fez. Olá, mundo. Ele escreveu aqui exatamente o que a gente quis dizer para ele. Certo? E aí ele falou, ó, saiu com código igual a 0, ó, return 0, código igual a 0, tá? Então, para que serve isso daqui? Isso aqui serve quando você quer fazer uma integração com o seu programa, com algum script do sistema operacional para fazer alguma coisa, tá? No caso aqui nosso, não vai servir para muita coisa, não. Bom, agora como é que eu interpreto erros? O meu programa aqui não tem erro nenhum, certo? Vamos supor que eu digito main com maiúscula. Lembra que eu falei que tem a diferenciação de maiúscula com minúscula? Vamos ver o que vai acontecer. Salvei, vamos rodar. Olha o que ele disse aqui. Ó. Não encontrei a referência, tá vendo aqui? Ó, com o main. Ó. O in, main, tá vendo esse monte de coisa aqui? Na realidade, ó, a palavra está aqui. Ele não achou uma referência para isso aqui. Ou seja, ele não achou o main. Então, maiúscula faz diferença. A gente vai colocar aqui minúscula. Outro tipo de erro comum. Esqueci o ponto e vírgula. Esqueci o ponto e vírgula. Vamos rodar aqui para ver como que é o erro que ele vai me dar. Estou rodando. Ele está compilando aí. Vamos ver o erro. É que já deu erro. Minha tela aqui que não rodou. Olha que interessante aqui. Ó. Na função main. Erro. Esperava-se encontrar um ponto e vírgula. E encontrei um return na linha 7. Opa, então linha 7 ele encontrou o return. Mas ele precisava encontrar um ponto e vírgula. Então onde está o erro? Está na linha anterior que deveria
terminar com ponto e vírgula. Percebeu? Ele deu erro aqui porque ele estava vindo aqui no printf, estava procurando um ponto e vírgula, não encontrou, mas ele encontrou um return. Então o que ele tinha que encontrar? O ponto e vírgula. Então um erro de ponto e vírgula nem sempre vai dar na mesma linha. Por exemplo, eu fui digitar printf e digitei só print. Vamos ver o que ele faz aqui. Vamos rodar de novo. Opa, olha só o que ele falou. Declaração implícita da função print. E aí depois ele falou aqui, ó, referência indefinida para print. O que aconteceu aqui? Simplesmente está escrito errado, faltou o F do printf, certo? Então essa daqui é a estrutura básica de um programa em C, que se tudo tiver bonitinho, ele vai funcionar a contento. Está aqui, ó, Olá Mundo, certo? É muito importante você aprender a ter uma estrutura do seu código, tá? Isso aí é extremamente importante, porque senão você pode acabar se perdendo, você esquece de ponto e vírgula e tudo mais. Então, se você prestar atenção em cada detalhe de como que funciona cada parte ali, geralmente você não vai ter problema. Beleza? Bom, então é isso aí. Bom, gente, então essa lição ela fica por aqui. O resumo dessa lição, então, é que nós aprendemos como criar um projeto. Nós aprendemos também a estrutura e as características de um programa em C. E nós aprendemos aí, lógico, de uma maneira até inicial, vocês vão passar por esse tipo de situação várias vezes, né? A corrigir erros e a executar um programa. Beleza? Na próxima lição a gente já vai começar a aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em C. Beleza? Então, até lá. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C